Olá pessoal, nessa videoaula vamos ver a relação entre função crescente e decrescente e o sinal da derivada. Então, uma função é crescente no intervalo i se f de x1, no caso aqui o f de x1 ele aparece aqui, for menor que f de x2, sempre que o x1 for menor que o x2. Então aqui nós temos o gráfico de uma função crescente e aqui a imagem do x1 ela é menor que a imagem do x2 sempre que o x1 for menor que o x2. Então aqui quando nós caminhamos para a direita, o nosso gráfico ele sobe. Então aqui nós temos uma função crescente. Logo abaixo nós vamos ter uma função decrescente, o intervalo i. Então a gente diz que f é decrescente o intervalo i se o f de x1 ele for maior que o f de x2 sempre que o x1 for menor que o x2. Então, quando nós caminhamos para a direita, o nosso gráfico aqui ele desce. Então, nós temos aqui uma função decrescente no intervalo i. Aí nós vamos observar que quando nós temos uma função crescente, as nossas retas tangentes, a inclinação das retas tangentes, elas sempre vão estar entre 0 e π sobre 2. Então aqui o ângulo ele sempre vai estar entre 0 e 90 graus. Ou seja, nesses casos a tangente desse ângulo ela vai ser maior que zero. E a tangente do ângulo aqui, é a inclinação da reta, vai ser a derivada. Então a derivada nas funções crescentes, no intervalo i, ela sempre vai ser positiva, vai ser maior que zero. Agora, se o gráfico de uma função for decrescente o intervalo i, as retas tangentes, a inclinação delas sempre vai ficar entre 90 e 180 graus, ou seja, π sobre 2 e π radianos. E nesses casos, a tangente desse ângulo θ vai ser menor que zero. E dessa forma, a derivada da função, a f' de x, nesse intervalo i vai ser menor que zero. Ou seja, quando a nossa função for decrescente, a nossa derivada vai ser negativa. E quando a nossa função for crescente, no intervalo i, a derivada vai ser positiva. Dessa maneira, nós vamos ter o seguinte teorema, que o enunciado diz o seguinte: seja f derivável em intervalo i, se a derivada for maior que zero nesse intervalo i, então a função vai ser crescente em i. E se a derivada for menor que zero, for negativa em um intervalo i, então f é decrescente nesse intervalo i. Vamos ver aqui um exemplo. Então aqui no exemplo diz o seguinte: encontre onde a função, que é dada por essa fórmula aqui, ela é crescente e onde ela é decrescente. Então, o intervalo onde ela é crescente e o intervalo onde ela é decrescente vai depender do sinal da derivada. Então, vamos derivar aqui a função. Então, vai ficar f' de x vai ser igual a 3 vezes 1/3, que vai dar 1. Então, aqui vai ficar x, aí 3 menos 2 dá 2, vai ficar x ao quadrado. Aqui 2 vezes 2 dá 4, vai ficar menos 4x, mais 3, derivada de 3x é 3, derivada de 1 é 0. Então aqui nós temos na derivada uma função polinomial de segundo grau. Vamos fazer o estudo do sinal dessa função aqui. Então vamos achar as raízes, vamos achar o delta, vai ficar b ao quadrado, vai dar menos 4 ao quadrado, que vai dizer 6. Aí menos 4 vezes 1, que é o a, dá 4. 4 vezes 3 dá 12, vai ficar menos 12. Então o delta aqui vai ser 4. Vamos achar as raízes pela fórmula de baixo. Então vai ficar menos b menos menos 4, vai dar 4. Mais ou menos raiz de delta, que no caso é raiz de 4, que é 2, sobre 2 vezes a,
2 vezes 1 dá 2. Vamos agora tirar as duas raízes, vai ficar x1, vai ficar 4 mais 2 dá 6, 6 por 2 dá 3. E aqui o x2 vai ficar 4 menos 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Então aqui nós temos as duas raízes e vamos aqui fazer o estudo do sinal dessa função aqui que é do segundo grau. Então vamos colocar as raízes aqui, vai ficar 1 e a outra raiz aqui é 3. Aí observe que o valor do A aqui ele é positivo, então essa concavidade dessa parábola ela vai ficar voltada para cima. Então aqui nós vamos ter que, para valores menores que 1, a derivada aqui vai ser positiva, né? Aqui a função vai ser positiva. Aqui entre 1 e 3 a derivada vai ser negativa. E aqui vamos ter a derivada positiva. Aqui também nós podemos tratar mesmo sinal de A, aí contrário do sinal de A, no caso aqui ele vale 1, ele é positivo. Contrário do sinal do A e aqui mesmo sinal do A. Então esse aqui é o sinal da derivada. E aí nós podemos, a partir do sinal da derivada, nós podemos verificar os intervalos em que a função vai ser crescente e decrescente. No caso aqui, quando a derivada é positiva, a nossa função aqui f ela vai ser crescente. Quando a derivada é negativa, no caso do intervalo de 1 até 3, a função é decrescente. E depois do 3 aqui a derivada volta a ser positiva, a função vai ser crescente. Então vamos responder aqui a questão. Então f é crescente nesse intervalo aqui que é de menos infinito até 1, aí ela é crescente, ou vamos colocar união aqui, né? De 3 aqui até mais infinito ela também é crescente. Então vamos agora ver onde f é decrescente. Então f é decrescente nesse intervalo aqui, mostra a setinha aqui para baixo, né? Intervalo de 1 até 3. Então aqui nós vamos ter nesse intervalo que a função vai ser decrescente. Futuramente nós vamos fazer o gráfico dessas funções sem precisar, né, de um software para fazer gráfico. Vamos aqui utilizar por enquanto um software, que no caso aqui é o GeoGebra, para mostrar o gráfico dessa função aqui. Então aqui nós temos o gráfico da função e aqui nós temos um ponto do gráfico e em seguida nós temos a reta tangente a esse ponto do gráfico. E observe que a reta tangente, ou seja, a inclinação aí, que no caso vai ser a derivada, vai variar de acordo com os pontos aí do gráfico. Então, no intervalo em que a função é crescente, aí aqui a gente mostra o valor da inclinação. Então, no intervalo em que a função é crescente, esse valor da inclinação vai ser positivo. No caso é até aqui que ela é crescente, até o 1 aqui. Então aqui nós temos que a derivada é positiva. Aqui no ponto de máxima aqui vai ser 0. Nesse intervalo aqui nós vamos ter o valor do m aqui, que é a inclinação, negativo. Então aqui nesse intervalo que vai de 1 até 3, a derivada aqui vai ser negativa. E depois de 3 até mais infinito, nós vamos ter a inclinação novamente aqui positiva, né? O valor do m, que é a tangente desse ângulo aqui, vai ser positivo e vai ter esses valores mostrados aqui. Então futuramente nós vamos
falar sobre a questão do ponto mínimo local, o ponto máximo local, o teste da primeira derivada, e essa parte inicial de saber onde a função é crescente, o intervalo em que a função é crescente, o intervalo em que a função é decrescente vai ser importante. Então ficamos por aqui, até uma próxima videoaula e obrigado.